Vejamos agora como utilizar o teste Z do Excel para comparar duas amostras e a sua diferença relativamente ao teste T. Ora bem, tomemos o exemplo então de comparação do efeito da administração de leite meio gordo ou leite magro em crianças relativamente ao seu peso. Imaginemos que pegamos numa amostra de 10 crianças e lhe demos a consumir leite meio gordo. E ao fim de algum tempo medimos o peso de cada uma das crianças. Pegamos noutro grupo de 10 crianças e administramos leite magro durante o mesmo período de tempo e no final medimos também o peso de cada uma das crianças. Imaginemos que conhecemos as variâncias das populações, ou seja, vamos supor que a variância do grupo da população que consome leite meio gordo é, por exemplo, 35. E que a variância da população que consome leite magro é, por exemplo, 34. Muito bem, vamos então aplicar um teste Z. E já agora, porquê um teste Z? Reparem, o teste Z é um teste de amostras em que conhecemos as variâncias das populações. Daí a sua diferença relativamente ao teste T. O teste T não são conhecidas as variâncias das populações, mas sim são calculadas as variâncias das amostras, ou seja, o chamado S ao quadrado, em lugar do sigma ao quadrado. Muito bem, vejamos então os resultados e como calcular o teste Z. Para tal, vamos ao menu Dados, Análise de Dados e vamos escolher Teste Z, duas amostras para as médias. Ou seja, o que nós vamos comparar é a média do peso das crianças que foram administradas leite meio gordo e das crianças que beberam o leite magro. Vamos OK e vamos então definir a nossa primeira variável, as crianças que foram administradas com leite meio gordo, a segunda variável, as crianças que foram administradas com leite magro. E pode separar a diferença das médias. Se nós queremos estudar a igualdade do peso, será uma diferença igual a 0. A variância da variável 1, 35. A variância da variável 2, 34. Se os nossos dados têm rótulos ou não, reparem, quando selecionamos também as palavras leite meio gordo e leite magro, ou seja, rótulos. O nosso erro, vamos supor 5% de erro, ou seja, 0,05, o intervalo de saída. Vamos escolher ali. OK. E aqui estão os dados referentes ao nosso teste Z. Ou seja, a média para cada uma das amostras, a variância de cada uma das amostras, que era conhecido, o tamanho das nossas amostras, o valor da diferença para o teste, ou seja, a diferença das médias igual a 0. Em nossa hipótese H0 era a diferença das médias ser nula, portanto não haver diferença. E vamos analisar os resultados. Antes disso, o nosso valor do teste de Z é de 0,25. Vamos agora então analisar os resultados, que estão divididos em dois grupos, o grupo unicaudal e o grupo bicaudal. Vamos ao primeiro grupo, unicaudal. O P unicaudal, o valor de prova, ou seja, 0,4. E reparem o valor de prova, chamado teste, o valor P, permite-nos concluir logo sobre a aceitação ou rejeição da nossa hipótese H0. De que forma? Nem mais nem menos, analisando e comparando o valor de P com o valor do erro. Este valor de P é um valor que varia entre 0 e 1, é um valor de probabilidade, e que será de rejeitar a hipótese H0 se for um valor próximo de 0 e de aceitar se for um valor próximo de 1. Comparativamente ao valor do erro, nós devemos aceitar quando o valor de prova é superior ao nosso erro e rejeitar
quando o valor de prova é inferior ao nosso erro. Ou seja, neste caso 0.4 é superior ao nosso erro, que era 5%, 0,05. Ou seja, devemos aceitar, num caso, unicaudal. O que é que significa unicaudal? Reparem, temos este gráfico aqui que nos ajuda a perceber. Significa que, se é unicaudal, nós devemos rejeitar se os nossos valores forem superiores a um dado limite que é definido pelo nosso erro, ou seja, 5%. Nós devemos rejeitar quando a nossa hipótese, o nosso valor estatístico, se encontra na zona relativamente à vermelha que aqui se encontra. Ou seja, aceitamos a hipótese H0 quando os nossos valores se encontram nesta zona à verde, ou seja, à esquerda, ou à direita rejeitamos e tomamos em alternativa a hipótese H1. Neste caso particular, o valor limite aqui definido nem é mais nem menos do que este Z crítico que aqui se encontra, ou seja, 1.64. 1.64 será o limite que define a região de aceitação e da região de rejeição. Se repararem, 0.25 é um valor que é inferior a 1.64, ou seja, 0.25 encontra-se nesta zona a verde, ou seja, significa que se o nosso teste for unilateral, ou seja, a nossa hipótese alternativa seria, neste caso particular, a média do primeiro maior do que a média do segundo, nós devíamos aceitar a nossa hipótese H0, ou seja, a diferença das médias igual a zero, ou seja, a igualdade entre as médias do peso para um erro de 5%. Vejamos agora os dados bilaterais, ou seja, se o nosso teste for bilateral. Reparem o valor de prova, P, é de 0.8, um valor muito próximo de 1. Superior, como é lógico, a 0,05, ou seja, se o nosso teste fosse bilateral, deveríamos aceitar. O que é que significa um teste bilateral? Um teste conforme mostra este gráfico aqui, ou seja, a nossa região de aceitação é esta que está a verde e a região de rejeição a que está a vermelha. Portanto, reparem, temos uma região de rejeição repartida em dois lados, à direita e à esquerda, de um valor crítico. Valor crítico esse que é dado por esta célula aqui, ou seja, o Z crítico neste caso 1.96 arredondado. Ou seja, significa que este valor aqui corresponde a 1.96, este valor aqui é menos 1.96. Quer isso dizer que nós devemos rejeitar a nossa hipótese H0 se o nosso valor da estatística, o nosso Z, for um valor que esteja na zona vermelha, ou seja, for superior a 1.96 ou inferior a menos 1.96. Neste caso temos 0,25, reparem, 0,25 é um valor que se encontra nesta zona a verde, ou seja, na região de aceitação. Significa então que nós, mesmo para um teste o bilateral, devemos de aceitar a nossa hipótese H0. Em termos de hipótese, o que é que significa um teste bilateral? Significa a diferença relativamente às médias ser diferente de zero. Ou seja, hipótese H0, a diferença das médias é nula, é igualdade. Hipótese H1, a diferença das médias é diferente de zero. Ou seja, as médias são diferentes uma da outra. Neste caso particular, devemos aceitar H0, ou seja, as médias continuam a ser iguais com um erro de 5%.